capítulo 5, verso 25. Aleluias. Vamos começar no 24. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia gastado muito com muitos médicos, que tinha padecido muito com muitos médicos e gastado tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que de si saíra poder, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Pode se assentar. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque mais uma noite nós estamos na sua casa para aprendermos mais um pouco da sua palavra e entendermos, ó Pai, essa história desta mulher. Uma história de uma mulher, Pai, que sofria há 12 anos e em uma determinação no seu coração dela procurar, dela ir até onde o Senhor estava, ela é curada. Pai, no capítulo 2 também diz que um homem tinha uma doença e ele foi levado até Jesus. E Jesus, quando ele chega perto de Jesus, ele é curado. Quantos de nós precisamos chegar até Jesus por uma cura, por um milagre, mas não só por isso, pelo que ele termina dizendo: filha, a tua fé te salvou. Que nós possamos chegar até Jesus não só pela cura, mas sim também pela salvação, Pai. Porque aqui em primeiro lugar ele diz para essa mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. No nome de Jesus eu oro agradecendo ao Senhor pelas ofertas, pelos dízimos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O texto começa dizendo que foi com ele, né? Com ele quem? Com Jesus. E seguia uma grande multidão que o apertava. Aquela multidão, quando sabe que Jesus estava ali, eles se aglomeraram ali, se reuniram, se juntaram para ir até Jesus, porque eles sabiam que Jesus curava. Eles sabiam que todas as pessoas que chegavam até Jesus com alguma situação difícil, contrária, era resolvida. Chegava enfermo, saía curado, chegava triste, saía alegre. Então essa multidão, ela se reuniu para ir até Jesus. Mas era tão grande a multidão que estavam empurrando ali, apertando ele ali, né, para tentar chegar perto dele. Tanto é que quando ele fala quem me tocou, os discípulos falam assim: mas olha, a multidão te aperta, te empurra, e o Senhor me pergunta quem tocou. Como é que nós vamos saber, no meio de uma multidão dessa, como é que a gente vai saber quem tocou no Senhor? Quem melou na tua roupa? Não deu nem tempo da gente ver. Mas Jesus, ele via, e ele sabia, porque ele sentia o toque daquela mulher na vida dele, tocando nas roupas dele. E ele falou assim: quem me tocou? Porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de mim saiu um milagre agora, de mim saiu cura. Então os discípulos não entendiam como que Jesus, no meio daquela multidão, ele sentia esse toque, porque as pessoas estavam empurrando ele, estavam apertando ele. E como que ele sente um toque diferente? Ele diz assim: alguém me tocou. Alguém tocou em mim diferente. Então nós precisamos entender
que Jesus pode ser em qualquer circunstância, em qualquer situação, Ele vai saber quando você toca nele. Ele vai saber quando você clama por Ele. Ele vai saber quando você busca por Ele. Ele vai saber. Não precisa talvez a gente pensar assim, mas será que Jesus também está? Porque no meio daquela multidão toda Ele viu o toque daquela mulher. Será que Jesus não sabia que era aquela mulher? Jesus só deu a oportunidade dela se apresentar para Ele. E ela chega até Ele, temendo e tremendo, e se prostra diante dele. E fala assim, Senhor, foi eu que toquei. Foi eu que fiz isso. Porque eu queria tocar no Senhor. Porque eu já gastei com tantos médicos, já passei por tantos médicos, ninguém me deu a cura, ninguém conseguiu me curar. E quando eu ouvi dizer que o Senhor estava por aqui, ouvi a sua fama, fiquei sabendo dos milagres que o Senhor realiza, então eu vim atrás, eu vim buscar o meu milagre. Essa mulher, ali, ela tem um diálogo ali com Jesus, que talvez os discípulos não entenderam aquele diálogo que ela estava tendo com ele, porque ela tinha sido curada. Ela tinha sido curada de uma enfermidade que na época para as mulheres era vergonhoso. Era muito vergonhoso naquela época. E essa mulher, ela não pensa duas vezes. Ela sai da casa dela e ela vai até Jesus, ela chega até Jesus. Mas para você entender o quão difícil foi para essa mulher chegar até Jesus, o primeiro obstáculo dessa mulher era a multidão. Como que ela passava por aquela multidão para chegar até Jesus? Creio eu aqui, pensamento meu aqui agora, que talvez a maior dificuldade dela foi sair da casa dela com aquele fluxo de sangue até chegar na multidão e até chegar a Jesus. O primeiro passo que ela dá, sair da casa dela e dizer assim, olha, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Mas espera aí, como que eu vou tocar nas vestes dele? Eu tenho que sair de casa, tenho que ir até onde ele está, mas chegando lá tem uma grande multidão em volta dele, apertando ele, querendo tocar nele, querendo receber algo dele. E eu, como que eu vou fazer para chegar até ele? Depois que eu passo pela multidão, tem os discípulos, que os discípulos eram os guarda-costas de Jesus. Era eles que ficavam até ali do lado de Jesus, doando as pessoas para não tocar em Jesus. E essa mulher, ela sai e toca. Ela faz uma coisa que muitos de nós temos que aprender com essa mulher: ter atitude. A atitude de independente. Quem fala assim, você vai naquela igreja de novo? Mas você foi domingo, você vai hoje de novo? Rapaz, você orou, mas você vai de novo? E nós temos que falar assim, eu estou indo, porque eu estou indo, porque eu sei que lá eu vou encontrar algo diferente que eu não encontro aqui fora. Lá eu vou encontrar algo que vai preencher aquilo que eu preciso que preenche na minha vida. Eu vou preencher todas as necessidades que eu tenho, todas as faltas que eu tenho, lá dentro o Espírito Santo vai me preencher. Eu lembro de algo que aconteceu em Floraí, quando nós chegamos em Floraí para pastorear, e quando Deus tinha falado para mim que eu pregaria para pessoas grandes, eu não sabia a forma que era esse grande. Eu pensava que era grande na altura, né? Grande na altura, eu pensava, né? Vou pregar para o cara de 1,90m, 2 metros de altura. E quando nós chegamos ali, quando nós começamos a evangelizar, o filho de uma família, da família mais rica de Floraí. Ele era filho dessa família. E esse rapaz, hoje ele é médico, para a glória de Deus, que Deus revelou que ele seria médico, ele estudou para médico e hoje ele já está exercendo a medicina. Mas aquele rapaz, quando nós chegamos ali, ele tinha 16 anos de idade, e ele tinha um problema de saúde, que ele vinha há muitos anos tomando remédio. Ele tomava muito remédio. E ele um dia falou assim para mim, pastor, tem hora que eu tomo os remédios aí que eu fico doidão. Se eu estiver na rua, vou andar como se estivesse voando, de tão forte que eram os remédios. E a gente começou ali a cultuar ali, fazer culto, e evangelizar aquele rapaz, conversar com ele. E aquele jovem pegou um temor muito grande pela palavra de Deus. Ficou assim um amor muito grande. E vai, ora, vai, passou um ano. Ele
pai dele liga para mim: pastor Gregório, não sei o que está acontecendo, olha, tiraram o remédio do meu filho, tiraram um tanto de remédio. Isso não vai fazer mal, porque ele precisa do remédio. E eu lembro como hoje, assim, eu não preciso do remédio, preciso do remédio sim, mas o melhor remédio é já estar tomando, que é Jesus, que é a palavra de Deus, para ficar tranquilo. E aquele jovem Deus foi trabalhando, Deus foi tratando, ele se batizou, e aquele jovem foi praticamente tirado todos os remédios dele. Ele não tem mais nada, hoje ele é um médico, hoje ele cuida de pessoas. E esses dias eu abri, apareceu a página dele, eu abri e vi ele com uma criancinha no colo erguendo, o primeiro parto que ele estava fazendo da vida dele como médico. E eu olhei e falei assim: olha, pastor, eu abençoado aqui com uma criança. A criança, a mulher deu sinal de parto na rua, e não deu tempo de chegar no hospital, mas como ele trabalha no SAMU, ele foi até lá e fez o parto praticamente dentro do carro com a mulher. Então a gente vê que para Deus não tem dificuldade para ele fazer. Para os pais, aquele menino, aquele que é um homem hoje, ia tomar remédio o resto da vida, mas para Deus não. Para Deus ele ia tomar o remédio só até o ponto em que ele entendesse: olha, eu preciso tocar nas veias de Jesus, eu preciso me converter, eu preciso me batizar, e quando eu fizer isso, eu vou ser curado. E aquele homem hoje é um homem curado, é um homem hoje que trabalha cuidando de pessoas, cuidando de vidas, curando pessoas. Então eu fico imaginando, se aquele jovem pensasse assim: rapaz, o pastor Tenório vem lá com esperança, só eu e ele, a pastora e a tia dele, nós quatro aqui praticamente um ano dentro da igreja, não vem ninguém, vem um, vai embora, não vou ficar aqui não, eu sou um dos mais ricos daqui da cidade, para ficar numa igrejinha dessa aí com 4 pessoas. Ele nunca fez isso. Se você vê a humildade daquele homem, você fica besta de novo. Um homem que tinha dinheiro, um homem que era de uma família rica, mas ele não se colocava como isso. Ele se colocava como uma pessoa humilde, uma pessoa como qualquer outra pessoa. Se você talvez pensasse assim: ele só ficava no meio dos grampinos. Não, ele ficava no meio do povão, ele gostava do meio do povão, ele gostava de ficar no meio ali, de dar risada, de brincar, de louvar, ele gostava de louvar, ele fazia parte da equipe de louvor também. Então, eu vejo assim que quando Deus nos leva para por aí, eu questionei o meu pastor na época, mas nós vamos abrir uma igreja, uma pessoa só? Uma pessoa só? Eu falei: não pode. E o pastor falou assim: não, vamos sim, pastor, nós vamos abrir o trabalho, e você vai para lá e você vai cuidar da igreja. Então eu vejo assim que quando Deus cura aquele menino, quando Deus faz tudo, que ele começou a estudar mesmo, que ele falou para mim: pastor, eu não vou poder vir mais na igreja, porque o meu estudo agora ficou pesado, agora é dia e noite estudando, agora eu tenho que estudar mesmo para valer, vou ter que ficar em Maringá, nem visitar meus pais, não vai dar tempo mais, eles vão ter que ir para lá. Mas eu posso ir numa igreja lá perto de onde eu moro? Eu falei: pode. O pessoal não fica parado, mas vai para a igreja. E aquele jovem foi para lá e hoje ele é médico. Então a gente vê que não tem limites para Deus curar, não tem limites para Deus fazer milagre. A medicina pode dizer que talvez eu tenha uma doença que não vai curar, que é para o resto da vida, que é isso, que é aquilo, mas Deus pode chegar e fazer assim, e curar no instante, num segundo, porque Ele é o dono da cura, Ele é o dono do milagre. Então olha que essa mulher, assim como a história desse rapaz que eu estou contando aqui, para a glória de Deus, porque a glória não é nossa, não é minha nem da pastora, a glória é de Deus. Foi Deus quem curou aquele jovem, foi Deus quem deu para aquele jovem o dom de querer ser médico, porque um dia nós estávamos sentados, escolados lá, conversando assim na porta, e tinha um rapaz lá, que ele parecia um guarda-roupa, o rapaz. E esse menino era cozinheiro, ele era alto, mas era magrinho. E o outro era aquele um armário forte, os braços maiores que a minha perna. E aí ele falando, ele começou a falar, falou assim: pastor, eu quero ser médico, mas não quero pegar uma pessoa esbagaçada, vamos fazer de novo. Quando ele falou isso, o cara começou a fazer assim, grandão. Aí ele escorou na parede,
só de ouvir falar, ele já está desmaiando. Eu falei, rapaz do céu. Eu falei assim, pastor, eu não posso nem pensar em ver sangue. Se eu cortar o dedo, eu faço assim. Porque se eu olhar no meu sangue, eu desmaio. Eu falei, é sério? E o outro, franzininho, falou, não, eu quero pegar esse sabe, eu quero arrumar, quero fazer de novo. E ele quer ir para essa parte de estética, de fazer cirurgia plástica, tudo, né? E aí nós conversando e eu vi como que é o dom de Deus. Porque o que eu pensava que era um homem forte, que era tudo, não entrou, nem ouvia ele falar. Que ele queria pegar uma pessoa com a perna quebrada, com a perna quebrada, com o braço pesado, para ele reconstituir de novo. E aquele cara começou ali a passar mal e começou a tombar assim. Eu falei, pronto, ele vai cair, ele ia cair mesmo. Eu falei, Jesus amado. Eu olhei para ele e falei assim, não, pastor Kenói, eu não posso nem pensar em ver sangue, nem pensar. E esse cara vai ser médico, ele vai. Então são dons. Não é muitas vezes a gente fala assim, eu quero ser uma coisa. Nós já nascemos com aquele dom que Deus deu. Nós já nascemos. Cada um de nós nascemos com um dom. Eu vejo Daniel louvar, cantar, eu vejo Daniel fazer. É um dom que Deus deu para ele. Se eu for fazer o que ele faz, eu não faço. Eu canto, mas não canto igual a ele. E gosto de cantar, mas não canto igual a ele. Então nós precisamos entender que Deus, Ele dá dons para as pessoas e Ele trabalha com as pessoas. Na minha vida, eu falava assim para Deus, eu tenho tanto assim, eu não gosto de ver isso, não gosto de ver aquilo, uma pessoa com uma ferida muito ruim, eu não gosto, não gostava de ver, e aí eu falei, Senhor, como é que vai ser esse negócio? E o Senhor está dizendo que eu vou curar, que eu vou para a cura, que o Senhor vai me usar para curar, eu não vou não vou nada. Aí aí um dia acontece uma situação. Uma pessoa passa mal, 2 casas longe da minha. E aí me gritaram. Quando eu chego lá para ajudar a colocar essa pessoa dentro da ambulância, essa pessoa tinha uma perna amputada. E eu entrei, peguei ele assim, e entrei na ambulância e levei ele. Mas aí não cabia mais ninguém na ambulância. E ele não deixou eu sair, ele segurou eu. Falei, deixa eu sair aí, rapaz. Não, e ele segurou eu. Eu falei, pronto, Jesus. Aí pronto. Só que eu não entendia. Já era Deus trabalhando para que eu fosse para a área da cura. E aquele homem começou a sair coisas do corpo dele que eu não conseguia olhar. E naquele dia eu consegui olhar, consegui fazer, consegui cuidar ali. Fui para o hospital com ele, porque ele não deixou a mulher dele ir, eu que tive que ir. Depois de mais de 1 hora que a mulher dele chegou lá, mas aí Deus já tinha me tratado em tudo, já tinha visto coisas que eu falei, Jesus amado. E aí, a partir daquilo, comecei a orar por pessoas lá em Florém mesmo, uma pessoa com a perna toda machucada, com bastante secreção. E eu cheguei lá numa cadeira de roda e falei, tira esse pano daí, vamos ver como é que está o negócio aí. E oramos e Deus foi fazendo. Uma pessoa, vizinha de casa, furou a veia da perna, e eu ia para a igreja, o Senhor falou assim, primeiro ora por ele, mas eu não entendi que era para ir lá e pôr a mão e orar, e fui para a igreja. E dentro da igreja o Espírito Santo me incomodou, que eu tinha que orar para aquele homem. Mas quando eu voltei, que já estava dormindo. Eu falei, amanhã cedo a pastora vai trabalhar cedinho, aí eu já vou lá e vejo como é que ele está. Quando eu cheguei lá, estava com um monte de faixa na perna, fachado, e aquela faixa cortada, já vermelha. E eu falei assim para ele, tira essa faixa da perna. Ele falou assim, não posso tirar não. Eu falei, por que você não pode tirar? Ele falou assim, porque se eu tirar o sangue vai inchar, eu vou perder todo o sangue. Ele apertou aquela faixa de noite, amarrou tudo. Eu acredito que o Senhor pôs a mão. E quando ele tirou aquela faixa, nós orando ali, eu só falei uma frase, falei, Senhor, o Senhor já derramou todo o teu sangue. E tanto esse sangue dele agora. O Senhor encanou a veia dele assim instantâneo. Eu comecei a ver. Eu comecei a ver que Deus queria me usar para uma área que eu não queria. Que eu tinha nojo, que eu não gostava de ver. Se eu fosse ver um acidente, tivesse machucadura, sangue, eu não ficava perto, eu saía de perto, eu virava o rosto.
que Deus queria que eu me tratar naquela área. Deus usou aquele homem para me tratar. Aquele homem faleceu, mas Deus me tratou naquele homem. Na doença que ele teve, naquele momento, que tudo que eu vi, Deus estava me tratando. Então são coisas que a gente vai vendo, que Deus ele quer simplesmente que eu faça aquilo que Ele manda. Só que nós temos um pequeno defeito, de querer fazer o que eu quero, não é o que Deus quer. Eu lembro um dia, eu cheguei na igreja, e eu disse assim, para a pessoa que cuidava do louvor, eu disse assim para ele, eu quero cantar. Eu falei assim, então, seu negócio não é cantar, o negócio é pregar. Seu negócio é isso aqui, Deus te chamou para isso, para curar pessoas, não é para cantar. Porque se você cantar, você esvazia a igreja. Eu falei, é sério? Você está falando sério? Ele falou, é sério. Aí ele me deu um livro com quase 500 folhas assim, que era um livro que falava sobre cura e libertação. E ele falou assim para mim, leia esse livro. Depois que você acabar de ler esse livro, você vai entender o que eu estou falando com você. E no meio desse livro, eu lendo esse livro, um dia nós fomos para Cruzeiro do Sul, o pastor que era lá, do grande ministério, ele me convidou para ir, vamos lá, o pastor não vai poder ir comigo, vamos lá. Aí foi eu e ele. Chegamos lá, ele foi um culto abençoado, ele orou lá e pregou e tudo, e fez um apelo lá e encheu a frente. E eu também aí, né, quando ele fez assim para mim, para ele ficar no banco, para pronto. E eu querendo receber a oração, e ele fez assim para mim esperar. E aí ele chamou todo mundo, fez uma oração com todo mundo, e aí ele me chamou e falou assim, agora você vai fazer o que Deus mandou você fazer aqui nessa hora. E eu lembro que tinha um menininho naquele dia que estava, nem o Daniel chegou hoje, com o dedo dentro do sapato, e ele não estava aguentando. E ele chorava, e a mãe beliscava ele, chorava. Aí eu falei, chamei ele, vem cá. Aí eu falei assim, tira o tênis. Aí quando eu tirei o tênis, ele tirou o tênis, o dedo dele estava dessa grossura assim, dentro do tênis. E aí eu fui orar para aquele menino. E aí começou a esvaziar tudo o dedo do menino. Eu saí, e a mãe olhando assim, chorando. Então naquele dia eu entendi que eu poderia cantar, mas o meu dom não era cantar. O meu dom era fazer com que as pessoas entendessem que Deus pode fazer milagre, que Deus pode curar. Mas para isso cada um tem que fazer a sua parte. Então quando a gente olha o que Deus faz, a gente fica impressionado de ver. Eu e o Manuel fomos um dia fazer uma reunião de célula. Naquele dia só foi eu e o Manuel, a pastora não pôde ir. E você foi naquele dia? Não lembro, acho que só foi eu e o Manuel mesmo. O rapaz tinha sido acidentado de moto, chegou lá, estava com uma ferida bem feia na perna lá. Falei, bom, já acabou, vou morar. Aí fui morar, pedi para ele tirar o pano lá. E nós oramos naquele dia, acho que 3 dias depois, aquele cara já estava trabalhando de novo. E ele achou que ele não ia voltar a trabalhar tão cedo. Aquele dia Deus fez um milagre naquele homem. Aquele dia Deus fez um milagre. Então a gente olha assim, que Deus faz o milagre. Se você perguntar para mim e para o irmão Manuel, onde ele está hoje? Só Deus sabe. Porque ele é que nem aqueles 10 leprosos. Recebeu a cura, mas Então, mas mesmo assim Deus cura. Porque Deus, ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa. A parte de Deus já está pronta. Se eu quiser um milagre espiritual, Deus vai dar, e muitas vezes até o da carne. Então, essa mulher, ela entendeu isso, que ela precisava chegar até Jesus. Porque se ela chegasse até Jesus, o milagre ia acontecer. Porque ela não tinha passado por tantos médicos, gastou tudo que ela tinha, ela já não tinha mais nada para gastar. E ela fala, agora eu preciso tocar em Jesus. Talvez eu e você, nós já gastamos tanto tempo em oração, tanto tempo em choro, em lágrimas, chorando, pedindo algo para Deus, e muitas vezes não acontece, e muitas vezes a gente fala, eu vou desistir, não deu certo, não vai dar mais. E aonde Deus quer que a gente continue, que a gente insista, porque essa mulher insistiu. Essa mulher, ela não desistiu em momento nenhum de buscar a cura dela. Ela não desistiu em momento nenhum de chegar até Jesus. E olha que os obstáculos não eram poucos.
os obstáculos para essa mulher chegar até Jesus não era pouco. Primeiro ela saía andando, talvez no meio das pessoas, e os pessoal, mas nessa mulher aí que é a mulher do fruto do sangue, nessa mulher aí, ela foi, e quando ela chega, uma grande multidão, e ela atravessa essa multidão, não sei como, mas ela atravessou, e quando ela chega até Jesus, ela toca em Jesus por entre os discípulos, para você que os discípulos falam assim, olha, tanta gente está te empurrando, te apertando, como é que eu vou saber quem te tocou? Eles não viram ela tocar em Jesus. Ela conseguiu tocar em Jesus sem que eles percebessem que ela estava ali tocando em Jesus. Quantas pessoas só vai perceber que você já está em Jesus quando você se apresentar agora eu sou isso, agora eu estou fazendo isso. Que as pessoas não percebem. As pessoas muitas vezes, ela não vai perceber a mudança que você teve de vida quando você busca Jesus. Elas só vão perceber quando você começar a dizer assim, olha, alguém me tocou, você fala assim, quem foi? Você se apresenta, foi eu fiz isso, porque eu queria a cura. E Jesus fala para ela o quê? A tua fé te salvou. Jesus, além da cura, ele fala assim, além da cura eu te dou a salvação também. Além da cura você está tendo salvação. O mais interessante do ser humano é entender que mesmo que eu não receba a cura que eu quero, a salvação que eu não tenho, Deus pode me dar. Mesmo que eu não receba a cura que eu quero receber, mas o milagre acontece. Porque o milagre muitas vezes não é visível, não é carnal, é espiritual. Alguém pode chegar assim e falar assim, o pastor Tenório hoje é pastor. Não acredito, só se for um milagre. Eu já ouvi essa frase. Não acredito, só se for um milagre. O Tenório se converter é só milagre. Então as pessoas reconheceram o milagre de Deus na minha vida. Mesmo que eu continue andando do mesmo jeito, mas falar assim, olha, é um milagre, o cara hoje, peraí, o cara era isso, agora está lá com o microfone na mão pregando, que negócio é esse? Então as pessoas vão ver o milagre quando você se apresenta e diz assim, Jesus, foi eu te aceitei tal dia na minha vida, eu desci as águas do batismo dia 13 de outubro de 2002, naquele dia foi a mudança da minha vida, foi a chave da mudança da minha vida. Isso vai fazer 24 anos. 24 anos em outubro agora faz que eu desci as águas do batismo e que eu decidi mudar a minha história, mudar a minha vida. Ninguém mudou por mim, eu decidi. Eu falei, eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus, eu quero essa mudança, eu quero esse milagre. Então nós precisamos entender que tem coisas que vai depender de mim, não vai depender do meu irmão, não vai depender da minha esposa, não vai depender do meu pai, da minha mãe, mas vai depender de mim. Tem coisas que só eu posso fazer. É isso que o ser humano precisa entender. E essa mulher entendeu que ela falou assim, peraí, já gastei tudo que tinha, estou pior que eu estava, peraí, ouvi dizer que Jesus cura, então vou até Ele. Mas quando ela chega até perto de Jesus, próximo de Jesus, ela fala assim, e agora, como é que eu faço? Só se eu voar para chegar até Ele. Essa mulher deve ter entrado no meio das pessoas e foi empurrando as pessoas, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, e ela foi até chegar a Jesus. Ela não se preocupou com o que as pessoas iriam pensar. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não me converto, vou na igreja, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Eu já vi pessoas, filhos, falam assim, o que a minha mãe vai pensar de mim, o pai? Eu falei aqui, domingo, né, que nem o pai, foi aqui ou foi na faixa, não lembro agora, nem o pai leva a iniquidade do filho, nem o filho leva a iniquidade do pai. O pecado de cada um é confessado na boca de cada um. Não adianta a pessoa pensar assim, eu levo o pecado do meu pai e meu pai leva o meu. Não. Cada um presta conta de si. Cada um vai prestar conta do que fez. Do que fez. Não é a outra pessoa. Então as pessoas pensam assim, eu faço isso, meu pai paga, minha mãe paga, meu irmão paga. Não. O que eu fizer, eu vou pagar. O que eu plantar, eu vou colher. Não tem como outra pessoa colher
um plantio meu. Vamos dar um exemplo aqui. Já passou o tempo do milho verde, mas quando é o tempo do milho verde, você chega numa roça, começa a quebrar o milho, põe sacando dentro do milho, de repente o dono chega e fala assim: ô, de quem que é essa roça aqui? Você plantou o milho aí? O que o cara responde? Nem sei, nem plantei. Então, isso aí é meu, quem plantou foi eu. Deixa esse milho aí. O cara tem que rodar a linha na pipa. Por que ele não plantou aquele milho? O certo dele é chegar assim: ó, você não me vende umas espigas, né? Mas a gente tem um velho hábito, né, de levar vantagem, de acabar querer levando, né? Tanto é que eu aprendi bastante, nós íamos por aí, aquelas roças de milho, coisa mais linda naquela rodovia, mas coisa mais linda do mundo. Eu pensava, podia parar o carro, catar um meio saco. Aí alguém dentro de mim fala assim: não, você não pode mais. Você não pode mais não. Vai embora. Vamos embora. E vinha. Então são coisas que a gente vai aprendendo com Deus ao longo. Eu falo para você, se fosse antes, Jesus, amado, levar até uma carretinha no carro. Não ia trazer tanta carreta mesmo, para trazer mais. Então, só que são coisas que a gente, quando a gente chega até Jesus, ele começa a fazer essa transformação. E a gente começa a entender: peraí, mas não é assim que funcionam as coisas. Não é desse jeito. Então, nós vamos vendo aqui que essa mulher, ela toma uma decisão que talvez o pai e a mãe não concordou. Diz assim: não adianta você ir atrás não, Ana, já gastou com um médico aí, você já passou por tanto médico, e não dá certo, deixa isso para lá, desiste. Ela não desistiu. Ela não desistiu. Vou dar mais um caso verídico aqui para você, que é um caso verídico. Ela está aqui, se ela quiser desmentir, ou depois ela desmente. A minha esposa ficou doente um tempo e ela passou por 3 médicos. Ela diz, ela falando, que parece que tinha uma bucha de capeta da barriga, sei lá o que é que eles tomam, e ela sentia mal. E vai no médico, vai no outro, vai no médico, vai no outro, e nada. Aí me convidaram para ir numa vigília. E na hora que me convidaram, o Espírito Santo falou assim para mim: olha, leva ela que eu vou curar ela lá no meio da mata. Eu falei: tá bom, então tá. O senhor vai curar mesmo? Tá, mas não, deixa eu orar. Não. Leva ela. A minha filha também foi a mesma coisa. Quando Deus falou para mim que Deus ia curar a minha filha na segunda-feira, na quinta-feira ela foi curada. Deus falou para mim: na segunda-feira eu vou curar a sua filha, mas você não vai orar, você não vai pôr a mão nela, porque se orar por ela, ela não recebe o milagre. E a mesma coisa foi com a minha esposa. Eu falei: então tá bom. Então vamos. Aí deu a hora de ir para essa vigília. Nós tínhamos Belina na época, né? Estava com a Belina na época, preparei tudo, foi garrafa d'água, foi farolete, foi uma coisa, foi outra. Vamos, e aí essa mulher, não vou não, vamos, não vou não, vamos, pelo amor de Deus. Eu falei: se eu ir agora, só se eu arrastar ela. O trem não quer ir. O inimigo não queria deixar ela receber o milagre. Eu falei: mas o trem vai em vigia até sozinha, sem eu? Agora, por que hoje não quer ir? Que negócio é esse? E estou lá dentro dessa menina: vamos, mulher, vamos, pelo amor de Deus, já estava na hora, vamos lá. E eu não podia falar para ela. Vinha na boca e falava: Deus vai te curar. E Deus fala: fecha a boca. Oh, Jesus, fica quieto. Aí chegamos lá, chegamos atrasados, né? O povo já estava tudo orando, no escuro, tudo orando. Chegamos lá, trampicando, pisando nos outros lá. Aí encostei no lugarzinho lá, só me apresentei, né? Como pastor, me apresentei ali e chegamos ali e começamos a orar. E eu lembro que levanta uma mulher lá, se você falar para mim quem é essa mulher, eu não sei nem quem é. E começa a falar em línguas lá, e vai reprepré. E aí falou assim: você passou em 3 médicos. Os médicos não te curam, mas eu sou médico do médico, recebe a cura. Quando eu passei a mão caçando a médica, eu não achei mais. Ela sumiu no meio do mato. E agora? No escuro. Ela estava pranchada no chão. Pergunta para ela se a doença persistiu. Então tem coisas que a gente não entende como que Deus faz. Só que para mim, para ela ir naquela vigília, parece que ela estava indo com um sacrifício para Jesus. Ela gosta tanto, a gente vai em tantos, por que hoje ela não quer ir? Mas era o dia do milagre dela, alguém não queria que ela recebesse. Você sabe quem é a mulher que orou? Só sei que levantou a mulher lá no meio,
começou a orar em línguas lá e começou a falar e falou: eu sou médico dos médicos, eu te curo agora. Recebe a tua cura, recebe o teu milagre agora. E ela voltou para casa curada. Então tem algumas coisas que a gente precisa olhar, que a determinação muitas vezes, a insistência vai trazer a cura. Porque muitas vezes a gente deixa de insistir. Eu já tentei, não deu certo, vou parar. Eu tenho coisa lá em casa que eu começo a fazer, e que tem um pouquinho de pavio meio curto, então se eu começar a fazer e não der certo, se eu insistir, eu quebro. Então eu pego e deixo lá e paro. Tinha os bosques dela lá, já estava com medo lá. Fui lá um dia arrumar esses bosques com coisa. Eu fui torcer um parafuso e quebrou. Falei, pronto. Aí eu olhei para a armação assim, pensei em pisar nela, quebrar. Falei, não, fica aí. Escorei ela na parede, passava, olhava nela. O que você estava fazendo? Fazendo mesmo? Acho que ela estava lá embaixo na roça trabalhando. Aí eu olhei para aquelas armações. Quer saber de uma coisa? Vou mexer nesse trem hoje. Catei as ferramentas, mas isso depois foi 10 dias. Fui lá, arrumei 3, tem uma lá sem usar. Mas se eu insistisse naquele momento, eu ia quebrar. Falei, eu deixo, depois eu insisto de novo. Então a nossa insistência, muitas vezes, é a gente parar, refletir e falar, preciso dar mais um passo. Eu preciso ir avante. Eu não posso retroceder, eu preciso avançar. Só que nós temos um pequeno defeito na nossa vida. A gente quer as coisas para ontem, é micro-ondas. Você chega lá, eu não gosto de micro-ondas, eu gosto do fogão, se for possível a lenha. Ponha lá, perde lá, 2 minutos. Daqui a pouco está 2 minutos, você vai lá, a comida está quente. Então não é assim. As coisas de Deus não é desse jeito. As coisas de Deus levam tempo para se processar, para você entender. Uma pessoa como eu era, para tirar as dúvidas da palavra de Deus, do que eu fazia e do que eu faço hoje, não foi 1 mês, 2 meses, foram 7 meses dentro da igreja, fumando e bebendo. 7 meses. Até o dia que o Senhor falou assim para mim, agora você vai deixar tudo. Agora você vai largar tudo. Eu falei, como que vai largar tudo? Eu fumo, tem 30 anos que eu fumo. Espera aí. Fumo 3 carteiras de cigarro por dia, estou bebendo muito cachaça por dia. Eu falei, vamos parar assim de uma hora para outra. Mas já era 7 meses que Deus já estava me trabalhando, tratando com o meu interior para que eu parasse. E para a glória de Deus, tudo que eu deixei dia 6 de setembro de 2002. Dia 6 de setembro de 2002 foi o último cigarro que eu tentei fumar na minha vida. E eu não consegui. Toda vez que eu ponho a vela na boca, eu me tonteava e até que uma hora eu caí sentado, eu falei, pera aí, chega. E uma voz falou assim, eu não pedi para você parar? E até hoje, para a glória de Deus. Mas foram 7 meses, Deus trabalhando comigo. Deus tentando tirar aquele cigarro e aquela comida. A insistência de Deus na minha vida foi que fez o milagre acontecer. Porque Deus nunca desistiu de mim. Deus insistiu na minha cura, no meu milagre. E Deus vai insistir também na sua vida. Mas o que você precisa também é insistir em ir de encontro com Ele. De dizer assim, não importa a multidão, não importa o discípulo, não importa ninguém. Eu vou tocar nas vestes de Jesus. Não importa o tanto que eu gastei com o médico aí atrás, não importa o quanto que eu gastei. Eu vou receber o milagre. Porque muitas das vezes a gente acha assim, já esgotou todas as minhas forças. Já esgotou todos os meus recursos, todos os meios que eu podia tentar, eu já tentei. Para falar aqui para você, antes disso aqui, alguém falou assim para mim, olha, pega um cigarro, põe dentro de um copo d'água, deixa 3 dias e bebe. Eu falei, um cigarro? Vou pôr a 2. Arranquei a bituca, quebrei ele, joguei dois cigarros dentro do copo. Rapaz, mas ele ficou querendo chocolate. Rapaz, que chocolatinho bonito, menino. Mas quando eu bati no estômago, Jesus amado, só para a glória de Deus. Passado um mês eu estava fumando de novo. Fumando dobrado, falei, Jesus, que negócio é esse? Que eu não falava isso, falei, meu Deus, que negócio é esse? Até que eu entendi, peraí, eu vou ter que, eu não consigo. Já esgotei minhas forças, tentei de tudo, não consegui. Quando eles estavam indo para a igreja, eu comecei a ir.
que eu entendi que Deus podia me libertar, foi aonde eu me lancei. Falei, Senhor, eu quero. E no dia que eu disse sim, eu quero, daquele dia Deus me limpou tudo, Deus tirou tudo. Então eu não sei o quanto você tem lutado, o que você tem feito. Talvez você fale assim, tudo está dando errado, nada dá certo. Pode dar certo, insiste que vai dar certo. Não desista não. Tem pessoas que tentam uma vez, duas, na terceira não quer mais, para. Tenta a terceira, tenta a quarta. Deus vai fazer. Porque Deus, Ele quer primeiramente trabalhar dentro de nós, o nosso interior. E essa mulher, Deus já tinha trabalhado o interior dela. Agora precisava fazer a parte exterior. Porque a parte interior Deus já tinha trabalhado. Agora vinha a parte exterior, que era a hemorragia, que era o fluxo de sangue. Mas isso todo mundo via, todo mundo sabia a condição daquela mulher. Mas ela não escondeu, e ela vai até Jesus. Quantas vezes nós escondemos, né? Chegaram, né? Tá. Aí, só faltou sentar no cigarro aceso, né? Então, não adianta esconder do homem. Ela sabe o que eu estou falando. Então, na realidade, eu cheguei um dia na casa de uma pessoa, e a pessoa, quando viu, pisando em cima, mas a fumaça não saía. Aí foi sendo devagarzinho, ela tentando segurar, e a fumaça foi sair. Você pessoa olhando assim. Falei, mas ainda dá? Ela falou assim, ainda estou, irmão, Tenório. Falei, então, o que eu posso fazer? Então, são coisas que não é eu esconder do homem. Do homem eu consigo, e de Deus. Eu tenho que ser sincero com Deus. Olha, eu ainda não consegui, mas eu quero. Essa mulher falou que, olha, eu estou doente, mas eu quero tocar nas suas vestes. Olha, eu estou sangrando, mas eu vou chegar até o Senhor. O Senhor vai me curar, porque se eu tocar nas suas vestes, se eu relar a tua roupa, eu vou ser curada. Se eu chegar perto, eu vou ser curada. Ela só declarou isso. Ela ficou, ai, porque eu estou doente, ai, porque não vai dar certo, ai, porque é isso, porque é aquilo. Não, ela não fez isso. Ela determinou para você. Quantos de nós precisamos tomar essa decisão? De dizer assim, ó, não importa. Eu vou falar uma coisa para você. A minha irmã, hoje a gente conversa, mas a minha irmã ficou muito tempo sem conversar comigo. Talvez ela vai dar a desculpa de que não deu tempo, né? Ela fala assim, não, meu irmão, aqui não deu tempo, não. Foi o dia que ela chegou em casa de noite, eu chamei ela de abençoada. Ela olhou para mim e falou assim, você virou isso? Eu falei, eu virei, o povo brasileiro, você é pastor também. Isso era em 2001. Eu vim conversar com ela agora, 5 anos atrás agora. Ficamos quase uns 20 anos sem se conversar. Porque eu tinha me convertido. Se você perguntar para ela, ela vai negar. Mas tudo é isso. Tudo levou a isso. Ele mudou, agora não vai beber mais cachaça junto, agora não vai mais tomar caipirinha, agora não vai tomar mais cerveja, agora ele não bebe mais, agora perdeu a graça. E nisso, 2 irmãos de sangue se afastam. E para agora Deus, se estiver me assistindo, meu irmão, te amo, tá? Em Cristo Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um dia eu quero ver você no culto aqui. Então nós precisamos entender. Independente dela, eu tenho que primeiro olhar para mim, para depois eu olhar para ela. Primeiro eu tenho que me tratar, para depois eu tenho que tentar tratar os outros. Nós queremos se tratar o outro e esquecemos de tratar da gente. Aí Mateus fala aqui, ó, quando você for olhar para a trave que está no olho do seu irmão, primeiro você tira a trave do teu olho. Primeiro você trata o seu olho primeiro, para depois tratar o meu olho. Então nós aprendemos com esse texto hoje, que uma cura, ela vai vir, mas ela vem com a direção de Deus e com a determinação de cada um de nós. Se você hoje sabe o que você quer de verdade e você colocar diante de Deus, pode ter certeza que Deus vai te dar. Você pode ter certeza que Deus vai fazer. Pode demorar um tempo? Pode, mas Deus faz. Você fala assim, pastor, hoje eu quero isso. Continua, confia, espera, acredita. Pode acontecer, vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Ao sábado nós temos o culto lá na casa da irmã Fátima, do Luiz. Né? Todos estão convidados para a gente estar ali fazendo mais um culto, passando mais um momento junto ali.
glorificando a Deus em nome de Jesus, amém? Um motivo bem grande, né? Um motivo bem grande, parabéns pelo seu dia de amanhã, tá? Deus abençoe. E amanhã, né? Oi? Meu dia 28. Ah, o senhor é depois de mim, o senhor é sábado, meu, o senhor é sexta ou é sábado? O meu é sábado. É sábado. E eu achei que era antes de mim, eu menti para você, também, perdão por mentir. O dela é depois de mim, tá? Eu falei que o senhor é dia 26, é dia 28. Amém? Vai ter duas pessoas ali já passando mais uma etapa da vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Tenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela sua presença, pela sua palavra. E por mais esse momento aqui na sua casa, pelo privilégio de ver cada família aqui, Pai, cada rosto aqui, adorando ao Senhor. Alguns não puderam vir hoje, porque é dia de quarta-feira, muitos trabalham, não conseguem talvez chegar no horário que dá para vir para a igreja, mas domingo, muitos estarão aqui. Sábado, nós estaremos ali, Pai, comemorando, é uma festa de aniversário, mas principalmente comemorando o amor do Senhor em nosso meio. Muito obrigado, Jesus. Eu oro com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e com o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os dias da sua vida. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe.